aula passada, nós falamos sobre os algoritmos evolucionários, sobre algoritmo genético. Então, hoje, a ideia é dar para vocês, né, um exemplo prático, né, uma implementação que, creio eu, que a partir delas, né, dela, não necessariamente vocês têm que utilizar ela, mas a ideia é ilustrar os conceitos que nós vimos, né, que os conceitos ficar um aspecto muito teórico, uma população, um indivíduo é tal, função fitness, reprodução, né, um nível abstrato bem alto, né? Então, aqui a ideia da aula de hoje é ilustrar a implementação desses conceitos que vocês poderão pegar, né, e melhorar, né, fazer algo diferente. Até a proposta da aula de hoje, no final da aula, vai ser isso, né, vocês modificar e conseguir algum melhoramento, né. Mas o código, apesar de ser um código bem simples, bem direto, aplicando os conceitos de algoritmo genético, vocês vão perceber, acredito eu, né, que não, porque o processo é estocástico, né, mas no que eu executei, na grande maioria das vezes, talvez aí 99% do tempo ele encontrou o caminho ótimo, conseguiu achar o caminho ótimo, né? Então, assim, porque o problema não é tão complexo assim. Então, a ideia é a gente ver a implementação passo a passo, vou compartilhar aqui com vocês, tá no Colab. Eu ia começar a aula pelos slides, né? Eu estava fazendo os slides, explicando passo a passo, mas eu não terminei. Aí eu pensei, não, então já vou direto aqui pro Colab mesmo, mas eu vou compartilhar com vocês os slides depois que eu terminar, mas eu já vou aproveitar e compartilhar o link aqui no chat da aula. Eu vou colocar lá para vocês, salvem aí, para vocês poderem, depois da aula, olhar o código passo a passo, né? Então, vamos começar aqui. O primeiro problema que a gente precisa é criar cidades, né? O problema do caixeiro viajante. A gente tem as cidades, e já pensando em que eu vou executar esse problema, aumentando a quantidade de cidades, né? Então, fiz uma função aqui, criar cidades, onde que tem um parâmetro, quantidade de cidades, e vou criar um dicionário de cidade, utilizando aquela mesma estrutura que a gente fez para o problema do viajeiro caixante recursivo, né, que a gente também precisava de cidades. Aí minha ideia foi criar um dicionário de cidades, né. Então, inicialmente, eu vou criar uma lista de cidades. A ideia aqui, eu pensei, né, poderia criar a cidade número 1, 2, 3, 4, mas só uma abordagem diferente. Eu vou começar com a letra A, B, C, D, E, F, G. O problema dessa abordagem é que quando é muita, né, várias, 100 cidades, aí ele começa a pegar uns caracteres, né, estranhos, né, que não fazem, talvez, aí, trabalhar com o número 1, 2, 3, 4, 5, também é uma possibilidade. Mas aqui, enfim, né, o CHR, né, ele vai transformar um valor numérico em um caractere, né, o 65 é a letra A maiúscula, né. Então, aqui, cidades, índices, né, então, vamos aqui utilizar comprehensive list, listas compreensivas, não sei se a tradução direta é isso, né, comprehensive listas, acho que é um falso cognato, né, comprehensive, acho que é compreensivo, né, é extensão, alguma coisa assim. Deixa eu até pesquisar aqui. Aula de... Acho que é compreensão, né? Não, acho que é compreensão mesmo. Lista abrangente, no sentido de abrangente. Mas, enfim, isso aqui é só
momento cultural. Mas a ideia é isso, né? Vou criar uma lista, né? Vou pegar esse X e transformar ele para caractere, e esse X, né, ele é uma sequência, né, quantidade de cidades, né, no range, né, no limite, quantidade de cidades, eu vou transformar, vou criar uma lista, né, com os índices das cidades. E aqui, de fato, cidades vai ser o meu dicionário, eu vou percorrer essa lista e adicionar no dicionário, né, a chave, a cidade, e essa aqui interessante, que aí, como é um grafo caixeiro viajante, a gente vai montar um grafo completo, ou seja, né, os vizinhos de cada cidade é todas as outras cidades. Então, também aqui uma lista, né, compreensível, né, que aí eu vou interar, né, o item dentro de cidades, e se o item for diferente da própria cidade, né, porque ele a cidade não tem como vizinha adjacente ela mesma, né. Então, dessa maneira aqui, bem prática, a gente faz isso. Bom, vou criar um dicionário com as chaves, que é a cidade. Eu tenho como valor dessa chave os seus nós adjacentes. Isso aqui a gente fez normal, né? Aqui é um repeteco do que a gente fez anteriormente. E aqui eu vou adicionar os custos. Então, o que os custos vão ser? Também vai ser um outro dicionário, né? E aí eu vou percorrer também as cidades. Aí, para as arestas daquela cidade, né, que são os valores da cidade, eu vou criar aqui, né, vou adicionar os custos, né, que é um for dentro de um for, né. Então, para cada cidade e para todas as arestas daquela cidade, eu vou criar uma cidade aresta, o que essa aresta, né, esse nome fica meio estranho, né, arestas, né, o correto aqui seria uma aresta, né, por arestas em cidades. Frescura, né, mas a ideia aqui é que eu vou percorrer todos os nós adjacentes daquela cidade, essa é a ideia, e vou jogar um valor randômico de 2 até 1000. Né? Então, o que é? Pega a cidade A com B, A com C, A com D, A com E, A com F. Aí vai para a segunda cidade. B com A, B com C, B com D, B com E, e assim, né? E aí, no final, a gente vai percorrer todas, e então, o custo aqui, né, a gente vai ter o custo de todas as cidades, e para todas as seus nós adjacentes, um valor randômico. E eu adicionei aqui um processo que eu vou... Isso aqui está pegando valores aleatórios, né? Mas aí eu fiz o seguinte, qual que foi a ideia aqui, né? A ideia é criar um caminho mínimo conhecido. Então, ele está pegando valores aleatórios aqui, tá? Então, aí eu não sei qual que é o caminho mínimo. Então, eu criei aqui uma ideia, né? Eu criei um passo, né? Que eu vou percorrer as cidades aos pares, né? Então, o zip aqui, ele vai criar tuplas, onde que eu passo uma primeira lista, uma segunda lista, e ele vai criar tuplas, né? Deixa eu criar aqui só para poder mostrar como que funciona. Então, imagina aqui que eu tenho o zip, aí eu passo para ele duas listas, não sei se vocês estão acostumados com o zip, já viram o zip. Então, tem uma lista 1, 2, 3 e 4, tá fora aqui, né? 4, 5, 6, né? Então, o que o zip vai fazer? Ele automaticamente vai fazer, vai fazer um com 4, o que ele mostrar aqui? Ele vai criar tuplas, né? Vamos transformar isso aqui em uma lista. Opa, lista não, listing. Então, ele fez isso aqui, ó. 1 com 4, 2 com 5,
3 com 6, né? Então, eu já vou... O que é a minha ideia? Eu já vou saber de antemão quais são os caminhos mais curtos, né? Então, a minha esperança é que... então, aqui eu atribuo o valor 1, né? Então, eu forço um caminho com o menor valor possível, então eu já tenho uma noção que o valor do mínimo, né? Então, que aqui seria do 1 ele vai para o 4 vai para o 2 vai para o 5 vai para o 3 vai para o 6 e o 6 vai para o 1. Então, com 3 cidades, o custo mínimo seria 5, né? O 1 com 2, o 2 com 3, ou 1 com 4, o 4 com 2, tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, consigo saber isso de início. Bom, a finalidade aqui é isso. Então, vamos executar, deixa eu adicionar um outro código aqui, né? Então, vamos rodar isso aqui, criar cidades. Então, só fazer um teste aqui, né? Cidade, teste, custo, teste, igual, cidades, aí eu passo um número aqui qualquer, né? Tipo, 5 cidades. É bom executar, né? Para criar a função e vamos ver estes valores, só para a gente... Importante de entender a lógica, também entender as estruturas de dado para poder saber o que está sendo feito. Então, cidade teste vai ser um dicionário, né? Um dicionário, que as chaves são as cidades, A, B, C, D, E. O valor de cada cidade é os seus nós adjacentes, então o A é adjacente com o B, o C, D, o E, e assim por diante. Vamos colocar um outro código aqui. Os custos, então custos teste, custo teste. Então, aí aqui vai ser uma lista com todos, né, a permutação possível, né? São 5 cidades, 5 permutando, né? Então, A com B, A com C, A com D, A com E, B com A, B com C, B com D, B com E, C com A, C... Então, e aqui são os valores, ó. Então, o A para o B é 1, então B com C é 1, o C para o D é 1, o D para o E é 1, e o E para o... Aí acabou, né? Aí D para o E é 1. Então, eu já tenho uma... Eu coloquei aquele 1 forçando, porque eu já tenho uma ideia dos menores valores, assim. Bom, depois, o que a gente precisa fazer no algoritmo genético? A gente precisa criar uma população, né? Então, eu passo aqui a quantidade de cidades e o tamanho da população que eu quero. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar aqui, aleatoriamente, né, população, eu utilizo um recurso aqui do Random Sample, que ele vai pegar aqui, nesse primeiro, esse range aqui, de 1 até a quantidade de cidade. Eu começo do 1 porque na minha lógica, e aí vocês podem até pensar, melhorar, mas eu sempre parto da cidade 0, que aqui seria a cidade A, né? Então, sempre da cidade 0. Então, por isso que a minha população vai ser, no caso, imagina que eu tenho 5 cidades, né? A, B, C, D, E. Então, eu vou criar, né, caminhos, né, B, C, nunca começando do A, porque no problema do caixeiro viajante, a gente começa de uma cidade e volta para aquela mesma cidade. Então, a primeira cidade já é conhecida. Então, para nós, tanto faz se é a cidade A, B, C, D, então eu começo da cidade A. Por isso que o meu range aqui vai variar de 1 até a quantidade de cidades. Então, eu vou variar, né, de 1
até quantidade de cidades, quantos elementos que ele vai pegar em cada sample, em cada amostra, quantidade de cidade menos 1, então são cinco cidades. Então, como eu sempre começo da A, então vou variar só 4 cidades, né? Então, por isso que é a quantidade de cidade menos 1. E ele vai fazer isso quantas vezes? O tamanho da população. Né? Então, essa é a ideia. Então, vamos executar aqui para ver o que esse código produz. Deixa eu adicionar aqui um código. Cadê? Aqui, adicionar um código. Qual que é o problema aqui é o seguinte, que o atalho para esse código olha lá, esse caractere Ctrl mais MB. Não, muito complicado. Então, aqui, vamos criar aqui população teste igual criar. Então, por exemplo, aqui, criar quantidade de cidades, 5, por exemplo, né? E tamanho da população, 10. Então, o que ele vai fazer, né? Vamos escrever esse cara aqui, população teste. Então, vai gerar outro, né? Então, é aqui, ó. Então, a minha população, 5, 2, 1, 4. Então, eu tenho aqui, né, 10 amostras criadas aleatoriamente. Então, porque né, eu passei 5, mas eu criei 4, porque são 5 cidades. Mas ele sempre vai partir da primeira cidade, então ele só vai variar as outras. Né? Porque, e outro detalhe, a minha lógica em vez de ficar os caracteres, né, A, B, C, D, assim por diante, isso aqui são índices. Então, a ideia, a primeira população, né, o primeiro indivíduo aqui é o índice 3, o índice 2, o índice 1 e o índice 4. Eu falei que a primeira cidade que eu estou imaginando, que eu estou partindo, o meu caixeiro viajante, é da cidade A, que é a primeira, está na posição 0. Então, não tem o 0 aqui, né? Não vai ter o 0 aqui nas minhas amostras, né? Então, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 4, 1, tá vendo? Tá pegando isso aqui aleatoriamente. Eu gerei uma população aleatória. E aí, como a gente, ao fazer o teste, a gente vai variar a quantidade de cidade e o tamanho da população, então eu passo isso como parâmetros. Beleza? Até aqui? Tá claro para vocês? Melissa? Isdael? É claro, sim. Então, aí, bom, agora a gente precisa avaliar o indivíduo, né? Fazer uma avaliação do indivíduo. Então, a avaliação aqui, ela é muito direta, né? Porque se eu pegar esse indivíduo aqui, ó, 3, 2, 1, 4, qual que é o custo? Qual que é a avaliação dele, né? Então, a avaliação dele vai ser uma soma dos custos do link 3 para o 2, 2 para o 1 e o 1 para o 4. Esse aqui vai dar um valor. Esse aqui, o custo a avaliação dele é a somatória do custo do link 2 para 3, 3 para 1, 1 para 4. Aí você pode pensar, ué, mas ele não tem que voltar, ele não sai da cidade de origem, não tem que voltar para a cidade de origem? Sim, mas se eu partir do A, eu ia estar, né, aqui tanto faz, eu ia estar, como vai do A e volta para o A, então eu omiti isso, né, esse custo aí. Então, o que a avaliação faz? A avaliação, ele recebe um indivíduo e vai fazer justamente isso, ele vai percorrer esse indivíduo par a par, né, pegando aqui 3 para 2, 2 para 1, 1 para 4, somar os custos, que aí está quando a gente criou uma cidade, a gente criou esse dicionário de custos, e retornar esse custo, né? Então, por exemplo, aqui,
Então, a avaliação, vamos executar, né, essa célula, avaliação, vamos, por exemplo, passar um indivíduo aqui, vou passar aquele primeiro ali, né, que seria população teste, deixa eu já até... Não, vou colocar um qualquer aqui, porque pode ser... Não, tá, como eu já criei, eu vou passar ali. População, vou pegar o primeiro ali, né, o primeiro. Então, o primeiro... Aqui ele deu um errinho, né, custos. Não, por quê, né? Porque esses custos aqui eu estou trabalhando com uma variável global, né? Então, tinha que ter criado ela aqui. Aqui eu estou chamando de custos testes, né? Então, vamos fazer o seguinte. Uma coisa que pode melhorar no código, né? Esse indivíduo aqui, ó, passar esse custo aqui, né? Como parâmetro. Eu estou admitindo que esse custos aqui é uma variável global. Então, vou fazer o seguinte. Custos igual a custo teste, né? Eu criei foi custo teste, né? Então, vamos fazer isso. Beleza. Então, aqui, ó, 1.477 é um valor, né? Por exemplo, 1.443, o 2, 1.400, né? Então, a gente pode, inclusive, fazer assim, então, ó, for x em população teste, né? Opa, população teste, print ali. E vamos ver os valores, ó. Então, esse indivíduo tem esse valor, né? Esse tem valor. Então, o que a gente quer? Qual para nós é o melhor indivíduo nessa lista? Os que tem os menores custos, correto? Então, que seria esses dois caras aqui, ó. Coincidentemente, o caminho é diferente, mas o custo é o mesmo. Tá? Beleza? Tá claro para vocês até aqui? Então, essa avaliação vai avaliar o indivíduo. O que é um indivíduo? É um caminho. Então, a avaliação de um indivíduo é a somatória dos custos dos links, né? É o percurso daquele... É o somatório das arestas daquele percurso, né? Daquele caminho ali. Hello, Victor. Opa, boa tarde, Tudo professor. bom? Boa tarde. Então, eu estou explicando aqui a implementação do algoritmo genético para resolver o problema do caixeiro viajante. Então, eu ia fazer os slides, tal, mas eu não consegui terminar os slides, então estou explicando diretamente o código. Perfeito. Então, você não perdeu muito, não. O que eu fiz até agora, expliquei aqui, que eu criei uma função para criar cidades. Como a ideia é executar com ele ser bastante parametrizável, porque eu vou vou fazer vários testes, né? Então eu criei esse criar cidades, passo a quantidade de cidade, então ele vai retornar um dicionário com a cidade e as arestas e os nós adjacentes da cidade. Como a gente está trabalhando com um grafo completo, então é todos os outros, né? Menos ele, né? E também crio aqui um dicionário de custos, onde que pega valor randômico de 2 até 1.000. Percorro todo o grafo e vou jogando valores para todas as arestas. Eu criei aqui um código também para forçar um caminho sequencial, tipo A para B, B para C, C para D, D para E, com um valor igual a 1. Então, qualquer cidade que eu criar aleatoriamente, eu sei que aquele caminho sempre vai ser 1, então eu consigo calcular e ter uma ideia que aquele caminho ele é o melhor. Por que disso, né, pessoal? Porque quando eu crio um grafo que tem N possibilidades, eu não sei qual realmente é a menor. Então, o que o algoritmo me responder que é menor, eu vou acreditar. Mas se eu forço um caminho com um valor, com o menor valor possível, eu já tenho uma ideia
né, do menor custo, né? Então, eu consigo avaliar se aquele algoritmo está encontrando o melhor, se ele está encontrando um caminho ótimo, eu consigo fazer isso. Então, a ideia é legal. Então, aqui, a gente executou, né, testou, né? Então, isso aqui é o dicionário de cidades, né? Então, isso aqui é a estrutura, né, um dicionário, chave é cidade, valor é os nós adjacentes. Aqui é o dicionário de custo, onde que a chave é o origem, né? Origem, destino, né? E não sei se aqui é origem, destino, né? É um nó e outro nó, um vértice e outro vértice, e o custo, né? Tá vendo? Aqui, ó, AB é 1, BC é 1, SED é 1, tá vendo? Eu forcei aqui, né? E os outros estão totalmente aleatórios, né? Os valores. Depois, a gente estava falando sobre isso aqui, né? Criar a população. Então, eu passo aqui a quantidade de cidades e o tamanho da população. E aí ele vai gerar uma população que aleatoriamente, né, vai ter como indivíduos, né, uma possível solução. Qual que é a possível solução? Aqui, ó, e eu omiti a primeira cidade, eu estou admitindo que sempre a cidade de origem é a cidade 0, tá? Então, aqui seria 0 para 3, 3 para 2, 2 para 1, 1 para 4 e 4 para 0. Então, eu omiti porque se a gente fosse criar essa população, sempre ficaria tudo 0 e aqui tudo 0, né? O início tudo 0 e o final tudo 0. Então, não preciso, né? Então, essa é uma população, né, criada aleatoriamente, então eu posso, isso aqui é bem parametrizado, vocês vão ver que lá na frente isso vai ser importante. E aí, na verdade, a gente tinha falado da avaliação, né, que a avaliação é uma função que eu passo um indivíduo e ele percorre os nós daquele indivíduo, né, passo a passo, e soma os custos de cada aresta e retorna o somatório desse custo, né? Aqui a gente foi rodar isso daqui, e aí veja que custo aqui, ele gerou um problema, porque quando eu fui criar cidades e custos, eu criei cidades, testes e custos testes. Então, aqui ele está admitindo que isso aqui é uma variável global, né? Então, eu tenho que passar ela aqui, como parâmetro. Na hora que eu rodei, deu problema, porque ele falou, cadê custos? Não existe. Eu não passei ele como parâmetro, ele tinha que ser variável global, tá? Então, aqui, para melhorar o código, seria interessante passar isso aqui como parâmetro. Aí, o que eu fiz? Para não alterar esse código, que tem que mexer em outros códigos, né, abaixo, né, eu criei a variável global custos, que recebe aqui o conteúdo de custos testes, e imprimi aqui, né, percorri a minha população, né, peguei o elemento da minha população, passei para a minha avaliação, e essa avaliação retorna um valor, né. Então, quanto mais alto é o maior custo, né. Então, como no problema do caixeiro viajante, a gente quer descobrir o menor custo, então aqui as melhores opções que a gente tinha esses indivíduos, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2 e 3, 4, 1, 2, né? Que, né, apesar da gente pegando um valor, na hora de criar as arestas, está pegando um valor aleatório de 2 a 1000, né, coincidiu aqui de dois caminhos aqui, que são caminhos diferentes, né, ter o mesmo valor. Mas, enfim, isso não é problema, não, só uma constatação. Bom, e aí o que é? Eu criei uma outra função, que é calcular. Bom, Victor, tá tranquilo? Tá aí? Dá para acompanhar? Pronto, até aqui deu para entender direitinho, viu, professor? Então, veja que eu estou fazendo passo a passo o que a gente precisa para calcular o algoritmo genético. A gente precisa de uma população, a gente precisa de custos, né? A gente precisa saber os custos de cada aresta. Na verdade, começou com cidade, né? A gente precisa de cidades, a gente precisa de custos, a gente precisa de uma população, a gente precisa avaliar uma população. E essa função aqui, calcular fitness, faz isso que eu fiz aqui, ó, né? Só que ela vai retornar uma variável fitness, né? Então,
né? Vou criar um código aqui, né? Criar um código aqui. Então, calcular fitness, vai retornar aqui para vou chamar de fitness teste, que vai receber, calcular fitness, e eu passo uma população. Vou passar aqui a população, teste. Pronto. E vou mostrar aqui o conteúdo dessa... Ele já até mostrou lá, eu ignorei ele. Beleza. Deu um errinho, porque calcular fitness is not defined, né? Eu não executei essa célula aqui, agora ela está carregada. Então, está aqui. A diferença, né, que aqui, né, eu mostrei o indivíduo e o valor dele. Só que, né, é informação redundante, eu não preciso, né? Eu só preciso pegar esses valores aqui, né? 1447, 1440, eu só preciso delas, né? Então, eu vou trabalhar aqui, essa primeira posição refere-se ao primeiro indivíduo, esse segundo valor ao segundo indivíduo, esse terceiro valor ao terceiro indivíduo, e assim por diante. Então, eu só preciso dessa fitness aqui, né? E a gente precisa dessa fitness para poder valorar o indivíduo, né? Bom, aí aqui eu tenho um novo indivíduo, esse novo indivíduo, o que eu faço aqui, o indivíduo? Eu vou pegar, bom, aqui é algo que, bom ponto, vou escrever aqui, né? Para vocês olharem assim, ó. Algo, um bom ponto, uma boa parte, um bloco. O que eu queria dizer com isso daqui, que é o seguinte, isso aqui estou com dúvida na palavra. Ó, então, uma funcionalidade altamente passível de ser modificada, tá? Então, veja o jeito que eu utilizei. O que é o novo indivíduo? O novo indivíduo é um indivíduo que tem uma parte, né, do indivíduo 1, né, e uma outra parte do indivíduo 2. Né? Então, o indivíduo 1 aqui é o pai 1 e o indivíduo 2 é o pai 2. Né? Podia até ter utilizado essa palavra, pai 1, pai 2. Mas eu coloquei indivíduo 1 e indivíduo 2. E eu preciso passar aqui as cidades. Tá? Então, o que eu faço? Eu poderia, uma opção, pegar metade e metade. Então, metade de um indivíduo vem do novo indivíduo, vem do indivíduo 1 e outra metade do indivíduo 2, como a gente viu, teoricamente, lá nos slides da aula passada. Mas eu fiz algo diferente. Eu peguei, né, peguei o tamanho do indivíduo, porque aqui eu estou partindo da ideia que o indivíduo 1 e o indivíduo 2 têm o mesmo tamanho, né? Geralmente né? Geralmente é. E aí eu crio um ponto de corte, que é um valor randômico de 0 até size menos 1, que é o tamanho. Qual que é a minha ideia? Em vez de sempre pegar na metade de um indivíduo, eu vou pegar aleatoriamente. Né? Então, se um indivíduo tem 5 posições, eu posso pegar a posição 1, 2 e 3 do indivíduo 1 e 4 e 5 do indivíduo 2. Mas dependendo do ponto de corte, poderia ser na posição 1, 0 e 1 do indivíduo 1 e o restante 3, 4 do... Então, é um valor aleatório, em vez de ficar pegando sempre ele no meio. Uma funcionalidade muito interessante que vocês podem fazer é pegar, eu vou até anotar aqui, ó, pegar os genes, tem genes, né? Mais forte de cada indivíduo. É um teste que pode fazer que indivíduo, não, vai ficar sem acento, não, eu vou colocar indivíduo. Tá bom? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui. Imagine que eu tenho um indivíduo, só para ficar pequenininho, 1, 2, 3. E nós sabemos que 1 até 2, né,
pegando 1, 2, 3, os vértices. Que 1 até 2. Então, eu tenho dois indivíduos aqui, né? Então, esse é um indivíduo, o outro indivíduo, por exemplo, é 4, 5, 6. Tá? Então, esse aqui é o indivíduo 1, esse aqui é o indivíduo 2. E vamos imaginar que 1 para 2 é igual a 3 e 4, 5 vale 1. E vamos admitir que 2, 3 vale 1 e 5, 6 vale 4. Então, o novo indivíduo, então vou colocar aqui, I novo, um teste bem legal fazer é isso aqui. Então, eu vou pegar 1, 2. 1, 2 vale 3. 4, 5. 4, 5 vale 1. Então, 4, 5 é menor. Então, 4, 5. Depois, 2, 3. 2, 3 vale 1. 5, 6 vale 4. Qual que é menor? 2, 3. Então, vai 1. Aí eu crio esse novo indivíduo aqui, ó. Beleza? Então, é uma mudança que a gente pode fazer no algoritmo, que eu vou estar forçando que o novo indivíduo sempre vai ter a melhor parte, o melhor gene dos seus pais. Então, o gene mais dominante seria aquele com menor custo. É uma coisa que pode ser feita. Massa, com certeza pode dar um resultado muito forte, dependendo desse problema. Depois, no final das execuções, vamos falar sobre a natureza desse problema. Por exemplo, esse tipo de problema do caixeiro viajante, se a gente modificar ele um pouquinho mais, é porque a gente está analisando só uma dimensão, só um custo, mas de uma aresta. A aresta só tem custo. Mas vamos pensar num problema de redes. Então, uma aresta, um link, pode ter vários parâmetros. Largura de banda, taxa de erro, confiabilidade, resiliência, latência. Então, imagina eu criar, né, considerar várias dimensões, né? Talvez outros algoritmos poderiam dar um resultado melhor, né? Por exemplo, o algoritmo, esse problema do caixeiro viajante, é um problema que o algoritmo da formiga, pela natureza da heurística, ela aparentemente parece ser mais indicada para resolver esse tipo de problema quando a gente está falando multidomínio no caixeiro viajante, tá? Mas eu vou te falar um pouco disso mais à frente. Mas aqui eu fiz o seguinte, né? A minha técnica foi escolher um ponto de corte e o novo 1, né, a primeira parte do indivíduo do indivíduo 1, do início até o ponto de corte, e a segunda parte desse indivíduo é do ponto de corte até o final. Só que o que pode acontecer, né? Então, o novo 3 é uma lista do novo 1, do novo 2. Por que eu fiz o 7 aqui? É porque pode ter repetição, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui um código para mostrar isso para vocês. Então, imagine aqui, né, que eu vou criar aqui um indivíduo I1, vai ser 1, 2, 3, 4. E o indivíduo 2, vamos imaginar que ele vai ser... ele já até completou ali, mas não é isso que eu quero fazer aqui, não. Vamos apagar. Então, imagine que aqui... quieta. Aqui vai ser 4, 5, 1, 2. Então, vamos imaginar que o índice, o I3, o novo, vai ser o elemento
o indivíduo 1, do início até o ponto de corte. Então, vamos imaginar que o ponto de corte foi o 2. Mais o indivíduo 2 e o ponto de corte 2 até o fim. Perfeito? E vamos escrever o I3. Então, o que acontece? Ó, vai ter repetição. E aí, isso aqui vai frustrar a regra do caixeiro viajante, que o caixeiro viajante fala, o viajante, né, o caixeiro viajante tem que percorrer todas as cidades uma única vez. Logo, não pode ter repetição. Então, isso aqui é algo muito importante para vocês. Eu vou até anotar aqui, ó. Um indivíduo tem que ser sempre uma solução válida. Sempre. Seu indivíduo não pode ser uma solução que não é válida. Você vai começar a considerar indivíduos que não são válidos no seu problema, não faz sentido. Então, eu tive que tratar isso daqui. Tá? Então, o que eu fiz? O set é legal, porque o set ele tira o que é redundante. Então, se eu pegar 7 aqui, ó, porque o set ele vai transformar em conjunto, tá? E conjunto não tem elemento repetido, tá? Então, veja que ele já tira o que é repetido. Beleza. Só que o nosso indivíduo tem 4 partes. E aqui só tem 2 partes. Por isso que eu pego a diferença. Eu pego a diferença do indivíduo 1 com o que foi gerado. Enquanto essa diferença for maior do que 0, né, o que eu vou fazer? O filtro, eu vou escolher um elemento da minha cidade, só que partindo do 1, porque eu não vou começar com 0, né? Eu expliquei para vocês. E esse x não pode estar presente no novo 3. Né? Não pode ter um elemento repetido. Vou pegar um, escolher aleatório, colocar no x, vou adicionar ele. Eu vou adicionar ele. Então, esse sample, aqui é um if, né? Então, aqui no sample do filtro, né, que são das possibilidades, eu vou pegar quantos elementos aqui? A diferença, que é 2. E vou retornar, então, o novo 3 vai ser o novo, mais a quantidade de elementos, né, que não são repetidos e que são retirados da cidade. Aí não tem como, né? Aí eu tenho que pegar alguma cidade que não foi utilizada e meter ela lá. Né? É a melhor solução? Não sei, né? É uma coisa que podemos fazer diferente, mas eu fiz assim. Aqui é uma outra possibilidade que eu falei. Essa possibilidade aqui, eu estaria forçando mais ainda que o novo indivíduo vai ser a melhor parte dos seus pais. Para esse problema, isso é interessante. Mas existem problemas que nem sempre a menor parte é a melhor parte. Porque aqui eu tenho um algoritmo, um grafo conexo, ou seja, de um nó eu consigo atingir qualquer outro nó. Então, se não fosse, talvez fazer isso aqui não seria a melhor opção. Mas tem regra? Não. Algumas vezes a gente faz isso daqui, adiciona essa lógica, testa várias vezes, muitas vezes, faz uma média, desvia o padrão, pega um outro, testa, faz várias vezes, mede, desvia o padrão e fala, eu vou escolher essa daqui. Entendeu? Não é uma regra. Mas, enfim. Então, agora, eu tenho um novo indivíduo, né? Ele vai produzir um novo indivíduo, né? A gente pode até testar aqui, ó. Deixa eu adicionar aqui abaixo. Então, esse novo indivíduo, eu vou passar 2 indivíduos para ele, que é, então, igual aí, 2, 3, 4, vamos fazer isso que eu fiz ali, né? Seria, vamos lá, 5, 6, não, melhor. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Né? Não pode ter elemento repetido.
E ele pede aqui, né, a cidade, né? Então, as cidades, a gente criou lá, cidades testes. Cidade teste, né? E vamos escrever esse novo indivíduo, né? Novo indivíduo. Eu não atribuí ele para ninguém, então, peraí. Esse trem de autocompletar tá na hora que ele enche o saco. Então, aqui a função novo indivíduo, então eu vou chamar NV, porque eu estou com preguiça. Eu vou escrever o NV aqui. Pronto. Ele funcionando aqui, ó, retornou 1, 2, 3, 4. Executar outra vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ele pegou sempre, né? É aqui, né? Que eu não queria aqui é que ele pegasse o elemento. Agora vamos imaginar que aqui a gente tivesse um 5, um 6, um 7 e um 8. Então eu espero que esse novo indivíduo tenha partes, né, genes do primeiro indivíduo e genes do segundo, né? Então vamos executar. Então, ó, legal, 8, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 7. Tá vendo que ele está criando indivíduos baseado nesses caras daqui. Beleza? Tá claro para vocês? Show, né? Então, a outra função que a gente vai fazer é selecionar um indivíduo. A gente precisa passar uma população e a gente precisa da fitness daquela população. E baseado nos indivíduos mais bem preparados, mais bem avaliados, lembrando que a nossa avaliação não é quanto maior, melhor, é quanto menor, melhor, porque é o custo. E o caixeiro viajante, o objetivo é minimizar o custo. Perfeito? Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui foram uns testes que eu estava fazendo. Então, que é bem simples. Eu vou criar uma lista de probabilidades, que a probabilidade é 1 dividido pelo fitness, tá? Pelo fitness. Ou seja, quanto 1 dividido por F, quanto maior o F, menor o valor. Perfeito? Quanto maior o F, menor o valor. É justamente o que eu quero. Quanto maior for o F, menor a probabilidade de eu escolher ele. E por que eu adiciono esse número pequenininho aqui, né? 1 dividido por 1 milhão, né? Que seria 0,000501. Porque esse F aqui poderia ser 0, e 1 dividido por 0 ia dar uma exception, uma exceção. Então, eu adiciono um número bem pequenininho, que praticamente não vai interferir muito, e ele está sendo utilizado em todos, então não estou privilegiando ninguém. Então, aqui também é uma comprehensive list, né, que eu vou pegar, né, para todo for, para todo F, né, que é a fitness, né, aquela lista, né, de fitness. Para todas elas, eu vou criar uma outra lista que é a probabilidade, né? Vamos ver isso aqui, só para mostrar para vocês aqui. Código. Eu criei, né, fitness testes. Fitness test, aqui, ó. Então, eu criei, né? Então, veja, deixa eu criar aqui embaixo para ficar como referência. Então, veja, aqui, ó, eu espero que esses maiores valores tenham a menor probabilidade. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Probabilidades. E eu vou passar aqui o F aqui, né? Vou passar o meu fitness testes. E vou escrever probabilidades aqui embaixo. Acho que nem precisava, né? Só ter colocado assim já ia mostrar. Mas, beleza, vamos lá. Então, olha aí. As minhas probabilidades. Então, veja que, vamos pegar lá, o último número ó, é o um dos menores números, né? O menor número, né? E aqui tem vários 632, né?
Então, se vocês repararem aqui, né, essa probabilidade aqui dele, ó, é a maior do que essa outra, igual essa aqui, ó, 0,015, porque é o mesmo valor, 0,015 maior, então aqui está maior do que essa, maior do que essa, maior do que essa. Então, a probabilidade do 632 aqui, ó, é maior do que esses outros. Por quê? Quanto menor o valor, maior a probabilidade de ser escolhido, tá bom? Aí aqui, a gente vai, nem precisava isso aqui, mas pensando na estatística, a gente vai normalizar esses valores aqui, né? Que aí o P, eu fazer a normalização, eu vou somar o total das probabilidades, né? Vou pegar isso aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou adicionar um código. Então, aqui total, a gente precisa somar isso. Deixa eu somar aqui. Só um segundinho, pessoal. Vou pegar esse cara, eu vou colocar aqui, e ele vai ser a soma de todo mundo aqui, de probabilidades. Tom. E vamos escrever essas normalized, probabilized. Pronto. Aqui. Então, o que é a probabilidade normalizada? Se eu somar todos esses valores aqui, tem que dar 1. Né? Vamos ver se é verdade. Vamos ver? Vamos ver? Tem que ser, né? Eu acho que tem que ser. Aqui, ó. Tá 1, tá? Se você somar um número infinito de 9, é igual, se você pegar o 0,9 mais 0,009 mais 0,0009, vai dar 1. Então, por isso que a gente faz essa normalização aqui. E aí é muito legal esse choice, random.choice, porque eu passo para ele, né, uma lista do tamanho P, né, que é a população. Então, vou passar para ele uma lista, né, a minha população, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí que é legal, né, lembre-se que a minha lista de probabilidade tá aqui, né, esse primeiro valor aqui, né, o fitness, ele está relacionado ao primeiro elemento, esse aqui é o segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa lista do tamanho da minha população, eu vou passar o peso, que é essas probabilidades, e vou retornar quantos elementos? O tamanho da população vezes 2. Tá? Então, selecionar indivíduos, ele vai retornar um dobro da população. Por que eu retorno o dobro da população? Porque eu vou fazer o cruzamento. Então, por exemplo, se minha população tem 10, eu vou gerar 20, vou escolher 20 elementos, porque eu vou cruzar o elemento, 2 elementos para gerar 1. Então, por isso que eu preciso do dobro, porque depois eu vou reduzir pela metade. Então, essa finalidade, né? Selecionar indivíduos. Então, esse select index, ele vai retornar o índice dos indivíduos mais bem avaliados, baseado nessa lista de probabilidade, né? Então, por exemplo, vamos mostrar aqui para vocês o que ela vai retornar. Vamos colocar aqui embaixo, né? Então, selecionar indivíduo, colocar aqui selecionados é igual. Aí o P aqui, eu preciso passar a minha população, eu tinha escrito população teste. Esse F é a minha função fitness, que eu tinha colocado fitness testes. E aqui, agora sim ele selecionados, né? Então vamos ver aqui. Selecionar indivíduo is not defined, é porque eu não executei essas. Vamos executar aqui. Então, o que ele está falando?
Ele retornou uma lista de 20 indivíduos que são os mais randomicamente, né? Pode estar na lista aqui algum menos com valor pequeno, porque é randômico, né? Mas olha que legal aqui, ó. Vamos lá, vamos ver esses elementos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 5, 6 e 9 são os maior probabilidade, né? Que é o 5, o 6 e o 9. Se a gente olhar aqui, ó, 6, 5, 5, 6, 9, 6, 5, 6, 6, 9, ó, quantidade de, tá vendo? Predominância do 5 e do 6, porque eles são os mais fortões. O que é fortão? Que tem menor custo. Então, tem a maior probabilidade dele ser escolhido. Mas aqui, o 1, por exemplo, que é um valor alto aqui, ó, ele foi escolhido, ele apareceu aqui, ó. O 1 apareceu. Só que com menor frequência, né? Então, isso é bem legal. Então, a minha função aqui de selecionar tá ok, é isso que eu queria. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos que... Bom, o que a gente precisa agora? A gente precisa criar uma nova geração. Então, para criar uma nova geração, o que eu preciso? Eu preciso da população, eu preciso da fitness, né, que é a avaliação de cada indivíduo da minha população, e a minha cidade, né, a minha lista de cidades. Então, o que eu vou fazer? Né? Aqui, a nova população, que é uma lista, eu vou selecionar os indivíduos, isso que eu acabei de fazer acima, né? Então, eu passo a população e a fitness, eu vou pegar os elementos selecionados. Eu vou dividir essa lista em duas partes, eu vou dividir ela ao meio, né? Por isso que aqui é len, select, dividido por 2, eu vou pegar ela. Vocês lembram que eu criei o dobro, né? Criei ela ao dobro. Então, eu vou fazer as tuplas, né? Da primeira parte dessa lista com a segunda parte dessa lista. Eu tenho a certeza que elas têm o mesmo tamanho, né? Então, eu vou criar essas tuplas com zip, e esse indivíduo, novo indivíduo, é o novo indivíduo, né? A função, né? Novo indivíduo, que eu chamei aqui novo indivíduo 1, é o novo indivíduo, aonde que o indivíduo 1, né? O pai 1 é esse PA, e o pai 2 é esse PB, e esse C eu preciso passar a cidade, né? Então, todas elas a gente já viu anteriormente. A gente viu lá como que é para selecionar o indivíduo, e a gente viu como que é para gerar um novo indivíduo. Então, aqui eu só juntei elas e estou fazendo aqui, né, criando uma nova população. No final, né, aqui dentro desse for, eu crio esse indivíduo. Aqui tem um código, que é aquela questão da mutação, tal. Eu deixei tudo... depois a gente volta aqui e descomenta, tá? Então, esse novo indivíduo, aí eu adiciono esse novo indivíduo, a minha nova população, e retorno a minha nova população, né? Essa nova população é uma população produzida pelo cruzamento de dois indivíduos aqui. Aqui eu fiz mostrar a melhor, né? Então, eu passo a população, a função fitness, e ele vai retornar a melhor, tá? Então, eu pego no fitness, eu pego o menor valor, min, fazendo bagunça. Então, eu pego o menor valor e eu retorno o índice do menor valor. Então, aqui eu tenho a posição do menor valor. Então, na população, o índice do menor valor e o custo do menor valor, né? Então, é bem simples essa função aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, mostrar o menor valor. Aí eu passo a minha população, ele completou aqui, população teste, e o fitness teste. Então, ele vai procurar, né, baseado no fitness, o menor valor, e vai lá na população e mostra, né, muito bonitinho, porque eu executei, fitness not defined, fitness test. Porque, ó, que droga, esse fitness é melhor aqui, ó, eu tô, aqui, ó, fitness, então, usa o F, né, tem que usar o F, hein? Então, acho que agora vai estar ok.
eu estava passando com parâmetro, mas ali eu estava usando a variável global. Então, aqui ele pegou ó, o caminho 2, 3, 4, 1, custo 632. Então, ele pega o menor, tá? Quando ele encontra... tem vários menores, né? Mas ele pega o primeiro que ele acha. Tá? O min funciona assim. Aqui. Beleza? Esse aqui eu criei sem querer, vamos apagar. Bom, agora a gente já tem tudo que a gente precisa. Tudo para fazer o algoritmo genético. Então, eu vou começar aqui, quantidade de cidades, 20. Tamanho da minha população, 5. Veja que isso aqui é parametrizável, né? Então, a gente pode fazer, pode colocar tudo isso aqui dentro de for e avaliar. Né? Mas vamos lá, vamos começar. Lembrando que com 13 cidades a gente travou o recursivo. Não travou não, demorou mais de 5 minutos. Né? Vou abrir aqui o Colab, para a gente ver aqui a última execução. Caixinha viajante. Deixa eu compartilhar com vocês. Pronto, é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Então, a gente executou, aqui, ó, com 13, e com 4 até 13, e com 4, olha só, né, foi aqui, ó, a gente saiu de poucos segundos, ou até menos de segundo, né, menos de segundo, aqui ó, menos de segundo, tá? Aqui o 3, tá, não é porque ele é maior não, porque, ó, é elevado a menos 5, então tem que pegar esse valor e dividir por 100 mil, né? Dividir por 100 mil, né? Então, cuidado, porque às vezes a pessoa olha esse valor aqui e fala, nossa, a primeira já foi... Não é. Então, cuidado com esse menos 5. Então, tá vendo que foi aumentando o tempo, né? E aqui, a gente chegou aqui no final, ó, tempo em segundos, mais do que 300 segundos. 300 segundos, né, 5 minutos, né, porque o minuto tem 60 segundos, então, como que é? 300 dividido por... 300, ali 300 segundos, né? O minuto tem 60, 5, né? Pensando rápido, meu subconsciente foi mais rápido do que o meu consciente, eu falei 5 minutos, é isso mesmo, né? Então, 5 minutos, porque eu peguei 5 vezes 6 dá 300, eu pensei. Então, veja, aqui, ó, é muito legal, ó, porque aqui a gente está falando de algo menos do que segundos, aí do 10 para 2, eu aumentei 2 cidades, já saiu dos segundos para minutos, 5 minutos. E eu lembro que com mais de 14 aqui, ele chegou a dar um erro, né? A gente pode até colocar depois, né, para fazer isso. Mas a gente pode até comparar aqui com 13, né? Vamos colocar 13, só para a gente ver aqui, né? 13. Tamanho da população, 5, pouca quantidade de indivíduos, e quantidade de repetição, 10. Pessoal, aí aqui tem muita dica para vocês. Não basta só rodar uma vez e deu legal, deu ruim, já vai... Então, a gente tem que analisar o nosso algoritmo. O ideal é eu colocar com poucos indivíduos e eu vou aumentando a repetição, porque quanto mais repetição, se o algoritmo estiver legal, ele tem que tender a uma melhora ao longo prazo. Pode ser que na próxima geração piora, mas na outra melhora, depois piora, depois melhora, piora. Mas quando eu olho assim, no horizonte, está melhorando. Então a gente precisa analisar, a gente precisa ter uma visão, um retrato de toda a execução. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 5 mil, e pouca repetição. Pode falar, alguém falou? Desculpa. É a tela, professor. Pronto, voltei aqui. Então, veja bem. Faz o seguinte, vou deixar isso aqui para vocês pensarem. Eu vou buscar uma água, um minutinho, tá? Eu vou buscar uma água e vocês pensem nessa resposta. O que significa eu começar com uma população muito grande, igual 5 mil, e uma repetição pequena? Vamos supor que, ok, executo com isso aqui, funciona, retorna o menor caminho. Mas
o que isso está nos dizendo? O algoritmo está bom, não está? Pensa, agora eu volto, tá? Só me dê um minuto para eu buscar uma água. Voltei. E aí, conclusão que vocês chegaram? Victor, Melissa, Israel, qual a opinião de vocês? Cri, cri, cri. Quadros e pinta cenários na cabeça. É isso. Ninguém tem uma opinião? Eu concedo a palavra aí aos meus nobres colegas. Olha só, a malandragem. Sérgio Augusto. Olha a malandragem. Hein? Então, olha lá, vou dar o pontapé inicial. Então, olha só. Está mutado, senhor. Então, vou dar o pontapé inicial aqui. Eu estava falando, né, que um indivíduo é uma possível solução para o problema. Por exemplo, aí a gente viu aí 2, 3, 1, 4, significa do zero, do nó zero, ir para o 1, depois ir para o 2, depois ir para o 4. Então, cada indivíduo é uma possível solução. Eu posso utilizar aquela solução. Agora, não sei se ela é a melhor. Eu não sei se ela é a melhor. Então, a primeira população, a gente viu que ela é criada totalmente aleatória. Aleatória. Só que na aleatoriedade, pode ser que eu encontrei o caminho ótimo, um caminho muito bom. Pode ser, aleatoriamente. Então, quando eu coloco 5.000, eu estou potencializando e muito a probabilidade de achar um caminho ótimo. E ele pode ser que ele encontre o caminho ótimo. Mas aí o mérito não está no processamento, na evolução, no cruzamento, na mutação. Não, foi simplesmente aleatoriedade. Agora, aleatoriedade é aleatoriedade. Você pode, com 5.000, executar aqui várias vezes e achar o caminho ótimo. Na produção, não encontrar o caminho ótimo.
E aí, então, assim, quanto maior a população, maior é a chance. Mas, quando a gente está no processo de teste do nosso algoritmo, qual que é o ideal? É a gente trabalhar com uma população pequena, né? Então, vamos voltar aqui para 10. E aumentar a repetição, né? Vamos colocar aqui 10, por exemplo. E no final, analisar. Por exemplo, com 10, qual que foi o meu menor caminho? Foi X. Agora eu ponho quantidade, 20. X menos 1, opa, 30. X menos 2, então está melhorando. Se eu aumento a quantidade, as repetições, e eu estou piorando, então, peraí, minha implementação não está legal. Eu não estou escolhendo bem os indivíduos, ou eu não estou avaliando bem os indivíduos. Eu tenho que analisar por que eu estou executando e não estou melhorando. A ideia é que cada nova geração ele vai em direção ao melhor. Então, a gente, muito cuidado aqui, tamanho da população, eu começar com um valor muito grande. Então, eu começo com população pequeno, quantidade de repetições pequeno, e a minha execução tem que ir aumentando a repetição. Então, se eu percebo que o meu algoritmo está ok, aí eu vou ter que vou encontrar um balanceamento, porque repetição gasta tempo. Eu vou balancear agora, terminar a repetição e perceber que, por exemplo, eu coloquei 100 repetições, mas lá no 20 já se estabilizou. Lá no 20 eu já consigo achar melhor repetição, melhor valor, depois ele fica estável. Então, para frente, eu estou gastando tempo à toa. Então, eu vou mostrar para vocês que a gente tem que analisar isso de uma forma gráfica. Então, o que nós vamos fazer? Vamos rodar aqui, né, esse algoritmo. Percebam, né, lá o 13, né, quando a gente, no caixeiro viajante recursivo, o 13, a gente gastou 300 segundos. 300 segundos. Então, eu estou colocando o 13 aqui, né, e reparo quanto tempo que a gente vai gastar. Então, eu vou executar, vamos ver se não vai dar erro. Deu erro, porque ele falou que criar nova geração não está executada. É realmente um perdinho agora, então, executei a célula, vamos executar isso daqui. Então, vamos ver quantos segundos. Já rodou. Né? Já rodou aqui, né? Ó, que legal, pessoal. Ó, que massa que está esse algoritmo. Ele, nós criamos, né, 13 cidades. Então, o menor custo tem que ser 13 menos 2. Logo 11. Por quê? Porque eu tenho 13 cidades, mas eu não estou considerando o custo da primeira, da cidade A para a próxima e da última para o A. Vocês lembram que no início eu falei que eu não ia colocar o A, porque sempre eu estou partindo do A, então a minha expectativa é que o meu custo fosse 11. Então, com uma população de 10, com uma repetição de 10, ele já encontrou o caminho ótimo. Eu tenho certeza que esse é o caminho ótimo. Que é o caminho ótimo. Não existe um caminho menor do que 11. E ele começou com um custo de 3.326. Agora, vamos ver o comportamento dele, né? Então, a gente vai analisar o gráfico aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Então, ele começou lá em cima. Na primeira geração, ele já conseguiu achar o menor caminho. Que legal. E tá vendo que aqui ele se estabilizou? Então, o 2, essa quantidade de etapas, tudo aqui é desnecessário. Posso tomar isso como verdade? Não, porque isso aqui é aleatório. Pode ter sido uma bela de uma sorte na primeira tentativa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que executar isso aqui 30 vezes, no mínimo, e gerar dados estatísticos.
né? Então, o que a gente faz? A gente gera, a gente tem o custo aqui, não? O custo final. Executo de novo, custo final, executo de novo, custo final. Executo isso aqui, é fácil, né? Só colocar um for ali, executar 30 vezes, somar o custo e fazer a média. E aí eu consigo, né? Então vamos executar de novo, ó. Vou executar de novo. Toin. Ó, ele já achou o custo 11, agora vamos ver o comportamento dessa outra execução. Também aqui, ó, na primeira ele já achou. Então, veja bem, a gente só está com 13 cidades, né? Então, com 13 cidades, mesmo assim, com 13 cidades, né, a gente tem quantas possibilidades com 13 cidades? Com 13 cidades, nós temos, vamos aqui, abrir um né? Calculadora mesmo. 12 fatorial, calcular aqui, né? 13 cidades, a gente tem 12 fatorial. Gente, vocês sabem quanto que é 12 fatorial? 479. Na casa de bilhões, né? 600. Não, milhões. 479 milhões de possibilidades. Em 13 cidades. E a gente conseguiu descobrir, em vez, por que o recursivo? Ele vai montando todas as possibilidades possíveis, aí ele escolhe a menor. O recursivo, quando ele retorna, a gente tem a certeza do caminho ótimo, que é o menor caminho possível, com certeza. Só que o recursivo a gente rodou com 13 cidades. Né? Então vamos lá, vamos comparar agora com 20 cidades. Isso aqui seria, o recursivo seria inadmissível, né? Executar ele com 20 cidades aqui no Colab. Talvez no computador, talvez sim. Vamos rodar. Ó, já executou 18. Ó. Ele conseguiu achar o menor caminho. Vamos ver o comportamento aqui dele agora. Ó, no primeiro, ele não achou o melhor. Na segunda geração, ele já achou o melhor. Né? Com apenas uma população tamanho 10. Quer ver vamos ver a população, vamos diminuir a probabilidade dele achar. Deixa eu voltar. Tá, desculpa, pessoal, vai lembrando aí. Cadê? Volta. Deixa eu só um segundinho, tenha paciência. Então, aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, aqui estava 10, né? Eu vou diminuir para 5. Tá? Eu vou diminuir a probabilidade dele, né, com 5 cidades, acertar. Então, estou diminuindo essa probabilidade. Então, aqui, ó, aqui era o comportamento de 20 cidades com uma população de 10, correto? População de 10. Então, na população de 10, ideal é a gente executar várias vezes para fazer algo estatisticamente, um nível de confiança, tal, poder calcular um nível de confiança, falar, ó, 90% das vezes que você executar, vai, né? Aqui não, né? A gente só executou uma vez, então, sequer fazemos desvio padrão com um valor só. Mas a gente está vendo aqui, né, que com uma cidade, com 20 indivíduos, na segunda geração ele já achou o caminho, né? Agora vamos fazer com 5, né? Vamos fazer com 5 e vamos ver. Tá, fiz com 5, olha só, ele conseguiu, ele partiu, ó, de 5.697 e chegou nos 18. Vamos ver como que funcionou agora. Caramba! Que cara esperto, hein? Mas aqui eu acho que está muito assim, está muito
Tá parecendo que é até roubado isso. É tendencioso, será? Parece estar muito tendencioso, né? Não. Mas vocês viram um código. Tá parecendo que eu coloquei ele é um procura o menor, né? Não, olha aí, ó. Olha que fantástico, cara. Que fantástico. Ó, vamos executar de novo. É lindo. Que isso? Vamos fazer o seguinte, vamos tornar o trabalho dele mais difícil. Vamos apelar, vamos para 50 cidades. Rapaz, 50 cidades é muita. Eu pegar 50 cidades, encontrar, meu Deus, vamos ver aqui. Vamos executar e vamos ver o comportamento. Ah, não, está roubado. Não, isso aqui está roubado, não é possível. Vamos olhar esse código de novo. Quanto que é o valor que ele encontrou aqui, ó? 48, realmente. Fantástico, né, cara? Fantástico. Não mais. Ó, só para vocês terem uma ideia, 20, né? Vamos voltar com o Fint aqui. Rodar. Tá. Bom, aqui, ó, eu fiz um desenho aqui, um geral gráfico dessa rede, só para ver. Ó, aqui, ó. Então, esse aqui, ó, com 20, né? A gente está trabalhando, né, com 20. Eu estou com memória de peixe aqui, ó, 20. Então, com 20 cidades, né? 20 cidades. Então, vou pegar essa aqui, ó, para a gente analisar aqui. Opa. Aqui. Então, tá vendo, ó? Então, são 20 cidades, aqui tem 19 arestas, né? 19 arestas. Então, aqui é o caminho mais curto, ó. Aí eu peguei para ele desenhar o caminho mais curto aqui, né? Então, assim, fantástico, né? Tá vendo tantas possibilidades? Poderia pegar um, não, né? Fantástico, fantástico. Mas hoje eu tô com sorte, tá? Esses dias não tava assim, não. Mas vamos pegar aqui 50, eu já fiz com 50. Vamos com 50. Rapaz, então alguma coisa tá muito tendencioso. O que é isso? Não pode. 100. Olha, fantástico. Dá até para olhar aqui de novo para ver se ele não tá, né? Que é isso? Se ele não tá. Mas assim, fantástico mesmo. Por isso que o algoritmo genético é muito aplicado, né? Ele tem vamos criar cidades, está tudo ok. A gente criar a primeira população, está pegando ela aleatória. Esse cara aqui, cidade. Novo indivíduo. Vamos dar uma olhada no novo indivíduo aqui, né? Também. Tá vendo? Não tem nada procurando o melhor. Eu até, esse código que eu comentei com vocês, que eu falei assim, criar a nova geração. Eu fiz aqui, ó, um código que eu fazia o teste. Gerava um valor randômico, se ele for menor do que 0,9, esse aqui poderia mudar, né? Então, ele ia fazer se a avaliação do indivíduo 1 for melhor do que o do pai 1, e o pai 1 é menor do que o pai 2, então o novo indivíduo é o pai 1. Né? Se a avaliação do novo indivíduo 1 for maior do que o pai 2, então o novo indivíduo é o pai 2.
Então, eu estava até pensando no que esse código está querendo, em resumo. Né? Essa primeira parte aqui, ó. Essa primeira parte. Qual que era o objetivo dela? Era gerar um novo filho. Então, eu vou até escrever aqui, ó, para vocês. Ter. Como que eu poderia escrever? Obter como filho o menor como filho, obter como filho o que tem a melhor avaliação entre novo indivíduo pai 1 e pai 2. Então, esse código, eu crio um novo indivíduo aqui, né? Criei um novo indivíduo. Aí eu faço o teste. Eu pego o novo indivíduo com pai 1. Se o valor dele, do pai 1, é menor, então o novo indivíduo é o pai 1. Aí eu testo, não é, então eu testo com o pai 2. Se a avaliação do novo indivíduo é maior do que o pai 2, então eu retorno o pai 2. Né? Ou seja, no final, eu crio um novo indivíduo e retorno o melhor, que tem a melhor avaliação entre os três. Estou forçando, esse código aqui, eu estou forçando entre os três indivíduos retornar o melhor. E esse último aqui é um valor randômico, né? Que eu... Opa! Aqui, né, aquela ideia da mutação, né? A mutação. Essa última linha aqui, né? Vocês viram que a gente estava rodando sem mutação. Então, o que é a mutação? A mutação é um processo de, raramente, então vou gerar um valor randômico. Se esse valor randômico for menor do que 0,05, eu vou criar um novo indivíduo com valores aleatórios da cidade e retornar. Tá? O ideal é pegar uma posição do indivíduo que foi gerado e modificar. Tá? Mas aqui só para poder exemplificar isso aqui para vocês. Na verdade, esse código aqui, né, vocês viram que não precisou, né? Eu não precisei fazer a mutação, não precisei dar... Eu gosto muito, assim, muito dos problemas, né, que eu me deparei, houve a necessidade de ter a certeza que sempre uma geração nova vai ter pelo menos como indivíduo, um indivíduo antigo da geração anterior, mas que teve uma boa avaliação. Então, eu forço que os melhores indivíduos de uma geração vão estar presentes na outra geração. Então, é algo, por isso que eu quis deixar isso aqui para vocês, né? Então, a ideia aqui é essa, né? Garantir e sempre o melhor indivíduo estará na nova geração. Mas eu não precisei, né? Tá vendo que está comentado, eu nem precisei disso daqui, mas vou deixar aqui para vocês, que vocês vão utilizar, né? Eu espero, né? Utilize esse código como modelo, né? Mas nem houve a necessidade. Vocês viram que, como o problema não é complexo, né? Então, não houve a necessidade. Beleza, pessoal? O que vocês acharam? Tem um comentário aqui. A tela fechou e tal. Ok, né? Gostaram? Professor, interessante, o algoritmo é interessante. Clareou dúvidas? Geração, o que é um indivíduo, o que é uma população, o que é avaliar, né? Então, eu vou deixar como tarefa para vocês, a big tarefa, né? Aqui é mostrar graficamente, né? Aqui, isso aqui pode até apagar, né? Isso aqui não... Vou apagar isso aqui. Essa aqui é a solução gulosa, né? Eu estava fazendo a solução gulosa
para o problema do problema do caixeiro viajante. O que é a solução gulosa? Você parte do nó, pega o menor caminho, vai por ele, menor caminho, vai por ele, então, o tempo de execução dele cresce assustadorosamente. Então, aqui da solução gulosa. Como eu mexi muito esse código, eu não sei se essa solução gulosa aqui vai estar funcionando, não. Mas tá bom, eu vou deixar ela. Mas aqui, antes dela, aqui, eu vou deixar a tarefinha para vocês aqui, ó. Tarefa de casa. Tá. Tarefa de casa. Então, o que vocês vão fazer? Né? Primeiro, gere dados estatístico, né? O que é o dados estatísticos, né? Então, eu quero saber, vamos lá, então, vamos pegar só, por enquanto, só a média do custo. Pegar a média do custo de 30 repetições. Variando o tamanho da população. Eu quero que vai para lá, tamanho da população e repetição, e da repetição. Então, explicando esse primeiro ponto aqui, né, da população, tem uns tal. Veja, eu falei para vocês que, vamos voltar lá, aqui que é o, não, aqui que é o nosso, de fato, o nosso caixeiro viajante é isso aqui, né? Implementação completa do caixeiro viajante usando algoritmo genético. Aqui, de fato. Então, veja que a gente rodou uma única vez e eu tenho um custo. Então, eu coloquei aqui 10, executei uma única vez e tem um custo. Tá? Aliás, aqui, né? 5, 10, né? Que é o tamanho da população. 5, 10, executei uma única vez. Só que se a gente não fazer um trabalho de avaliação de um algoritmo, a gente não pode executar uma vez e mostrar. A gente tem que executar várias vezes e gerar. Então, o que a gente faz, né? Vocês vão fazer, né? Vocês vão criar a de vocês. Pode pegar aí como modelo, né? Cadê onde que eu coloquei a tarefinha de casa? Aqui embaixo, né? Tarefa de casa. Então, gere os dados estatísticos, média, pode ser a média dos custos, né? Média dos custos, desvio do padrão é muito importante também, desvio padrão. De 30 repetições, variando a população e a repetição. É quanto, né? Vamos uniformizar. Então, vamos trabalhar. Então, aqui, repetição e tamanho da população, né? O tamanho da população. Vamos variar, vamos fazer assim, ó. Como que a gente faz? A gente vai variar isso daqui para gerar uma análise crítica do algoritmo. Então, a gente vai variar, por exemplo, ó, repetição, a gente mantém 5, repetição 5, 5. Aí eu vou só variar a repetição. Então, eu vou manter o tamanho da população constante. Então, aqui, por exemplo, eu faço com 10, tamanho da população 5. Depois, eu faço, por exemplo, 50, 5. E depois, por fim, 100, 5. Entendeu? Então, aí, cada uma dessas aqui eu faço 30 vezes. 30 vezes, 30 vezes,
30 vezes, 30 vezes. Então, eu pego aqui, né, 30 vezes, com essa configuração, eu calculo a média do custo e o desvio padrão. Média, desvio padrão, média, desvio padrão, média, desvio. Aí eu posso comparar. Aí eu posso comparar, verificar se... O que eu estou aumentando aqui? O tamanho da população. O que eu estou aumentando aqui? A repetição. Então, eu vou verificar se a repetição me traz ganhos reais. Né? Ou, por exemplo, aí eu posso, aqui no caso, fazer ao contrário. Manter a repetição fixa, 5, 5, 5, 5. Então, aqui, veja, eu estou mantendo agora ao contrário meu teste. Eu estou mantendo a repetição e estou aumentando, por exemplo, aqui eu vou aumentar 5, 20, 30 e aqui 40, tá bom. Então, eu vou fazer, né, aqui, né, aqui vai esses aqui vai gerar um gráfico, né, isso tudo aqui vai gerar um gráfico, e isso aqui vai gerar um outro gráfico. Um acentinho ali, mas eu vou omitir esse. Então, é dessa maneira que a gente faz uma avaliação completa de um algoritmo, tá? Não pode executar uma vez, ele executa várias vezes, para vocês não terem problemas numa avaliação de um trabalho científico, vocês têm que rodar no mínimo umas 30 vezes um experimento para poder gerar dado estatístico. Senão, né, não vou nem falar, mais para frente a gente fala sobre nível de confiança, tal. É importante também falar sobre nível de confiança, mas tá bom aqui. A outra coisa, outro ponto muito interessante que eu quero que vocês trabalhem antes de ver a minha solução, para não forçar, para não conduzir vocês a uma resposta, que vocês podem chegar numa uma solução, uma alternativa, é pensar na paralelização, não, quero paralelo, né, uma versão paralela, agora me fugiu a palavra, versão paralela e distribuída deste algoritmo, ou desta solução. Comecem a pensar paralelização, estou com a palavra na cabeça aqui. Começar a pensar, e eu gostaria de ver uma versão de vocês diferente, assim. Podem ser que, no final, todo mundo pense a mesma coisa, mas existe a possibilidade de cada um pensar numa maneira diferente, de como criar uma versão para... Esse algoritmo, é possível paralelizá-lo? É possível não execução paralela. Veja bem, eu não estou falando em execução paralela, não é executar uma instância 5x5, depois, ao mesmo tempo, uma 5x5, não. O algoritmo ser paralelo. Então, quais funcionalidades do algoritmo que ele pode fazer que a gente vai ganhar tempo? Esse problema aqui, né, até que ele foi muito rápido, né? Muito rápido, né? Então, até a gente pensar assim, não faz muito sentido nele aqui, é bem provável que uma versão paralela e distribuída, o tempo não vai melhorar. Eu acredito que não vai melhorar, porque ele foi muito rápido. Então, aqui só criar threads, né, só pensar em distribuir, isso vai gerar um impacto. Mas é só para a gente criar uma musculatura aqui, para que mais para frente, com certeza, a gente vai precisar. Então, já vamos pensar agora em como fazer isso, né? Uma versão paralela e distribuída do algoritmo genético. E na próxima aula, a gente vai... Só que a próxima aula que eu estou falando, semana que vem. Então, eu vou deixar essa próxima aula, quinta-feira, para vocês trabalharem em cima disso daí, tá? E na próxima semana, na terça-feira, aí a gente vai avaliar essas soluções.
Eu gostaria de ver, professor, eu consegui paralisar isso daqui, a parte distribuída eu fiz dessa maneira, eu não fiz dessa maneira. Começar a pensar como resolver isso, porque mais para frente a gente vai ter que parar com problemas mais complexos. E aí a paralelização e a distribuição, ela vai trazer pode trazer benefícios, né? Não tenho certeza, mas pode trazer benefícios para a gente. E em vez de eu influenciar vocês, né, eu gostaria que vocês pensassem numa maneira de paralelizar, né, e distribuir essa versão, tá bom? Pronto, perfeito, professor. Tá bom. E aí, na semana que vem, a gente começa a aula trocando ideias, né? Cada um apresenta, eu consegui fazer assim, ou consegui fazer assim, eu pensei dessa maneira, pensei dessa maneira. E eu também vou apresentar a minha maneira, né? Também não fiz, né? Eu vou parar, pensar, não fiz nada, mas também pensar de uma maneira que pode ser totalmente diferente do que vocês vão pensar, né? Aqui não existe uma regra, né? Não existe, tem que ser assim, tem que ser, não. E o legal é que alguém pode pensar numa possibilidade bem diferente do outro e trazer algum ganho, né? Beleza? Bom, pessoal, por hoje, o que eu preparei foi isso. Espero que tenha ajudado a vocês concretizar o conhecimento sobre algoritmo genético. Deixa eu novamente compartilhar copiar o link. Lá no chat está compartilhado o link, né, para vocês terem acesso a esse código. Beleza? Alguém tem uma pergunta, uma dúvida, um comentário? Bom, se não tiver, a gente se vê